Olá, gente. Tudo bom? Família, a gente vai comprar coisa nova. Nem quero ver. Bom, estamos aí na nossa 20ª live da série Por Dentro da Sua Clínica. Estamos nos encaminhando para a reta final, né? Afinal de contas, iniciamos em fevereiro a nossa série e já se passaram aí quase 3 meses, né? Então a gente está aí muito, muito felizes. Felicità já está aí conosco. Vamos chamar o Dr. Álvaro e Dr. Natan para iniciarmos a nossa live número 20. Ó, vou aceitar aqui. Acho que vocês vão estar os dois juntos, né? Alô, 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 boa tarde. Tudo bom? Tudo tranquilo? Como é que tá o frio em Porto Alegre? Pelo jeito tá quente, tá com Eu tô em camiseta? Recife. Eu tô em Recife. Ah, Tô então em- tá. Ainda estou em Recife. Estou voltando para Porto Alegre de primeira mão aqui para minha cidade daqui a uma semana. Depois de quase 2 anos fora de casa. Então tá. Eu tava estranhando você de camiseta aí. Estou em Recife há quase 2 anos, mas está na hora de voltar agora. Oi, Natan, tudo bom? Olá, olá, boa noite Como é para que todo mundo. estamos? Que coisa boa estarmos nós três aqui. Estava conversando aqui antes de você entrar, que o teu pai disse, você está com de camiseta? Eu digo, eu estou em Recife ainda. Não, a a gente nunca sabe onde é que ela tá, né? Mas que bom que você está em Recife. Muito bom que você. Obrigado pelo convite. A gente estava bem animado para conversar com você. Já fazia tempo que a gente já marcou, já desmarcou. E agora vamos bater um papinho bem legal aí. Eu estou muito feliz, eu estava conversando com o pessoal que está entrando aos pouquinhos. Essa live vai ficar gravada aqui no nosso Tentantes Projeto de Vida, é a live número 20. Tá? Nós estamos aí com as nossas filiadas da nossa plataforma, dando a possibilidade para as famílias tentantes conseguirem conhecer um pouco mais através da série Por Dentro da Sua Clínica. Né? Eu idealizei essa série exatamente para trazer as possibilidades de escolha. Né? Cada uma está numa região do Brasil, as nossas filiadas estão também em todo o Brasil. A gente hoje vai falar com o Dr. Álvaro Sesquim e o Dr. Natan, que estão em Curitiba, né? São nossos vizinhos aí, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Paraná. E é com uma alegria imensa que a gente está realizando essa live. Doutor Álvaro Sesquim, para quem não sabe, que eu acho que todo mundo da reprodução sabe, é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, SBRH. Né? Uma grande alegria que eu estou conversando com ele e com o doutor Natan. E vamos desbravar aí a Felicità Instituto de Curitiba. Vamos falar um pouquinho do DNA da empresa, como é que ela nasceu. É uma empresa que é familiar, né? Claro, com uma equipe multidisciplinar grande. Mas a gente vai falar dessa equipe, a gente vai falar sobre os testes genéticos, o programa de doação de óvulos, enfim, preservação da fertilidade, esse acolhimento, esse paciente 5.0, que está aí querendo a melhor experiência do paciente. Vocês, graças a Deus, das clínicas, estão aí preocupados em atender nossas expectativas, né, pessoal? Então, a gente está aqui para falar sobre tudo isso e mais um pouco. Tá bom? Obrigada por ter aceito o convite e a gente fazer uma live linda hoje. É, Bom, vou compartilhar da onde o Natan surgiu na nossa vida, né? Então, nós, quando fomos fazer a pós-graduação lá nos Estados Unidos, em 1991, lá em Pasadena, na Califórnia, levamos o Natan na barriga. Eu tenho o Lucas de um ano e meio na época, e Natan, nós estávamos grávidos, Natan, quando nós fomos para os Estados Unidos. Então, quando o Natan nasceu, 30 anos atrás, em 1991, quase 31 anos, Natan nasceu em Pasadena, na Califórnia. Né? Ai, que legal. Então, é, Tu é americano então, amigo. yeah. não, Uau! sim.
Que joia! Então, Legal. a gente voltou dos Estados Unidos lá em 92, né? E em 1994, dentro do Hospital Maternidade Santa Brígida, aqui em Curitiba, nós montamos o laboratório de reprodução assistida. Então, nosso primeiro bebê de proveta da Felicitar é de 1994. Então, está fazendo 28 anos, né? Agora, fez esse ano. O primeiro bebê gerado por procedimento de reprodução humana assistida pela Felicitar. E daí, no ano 2000, nós construímos uma infraestrutura em que aqui na clínica nós temos laboratório de fertilização in vitro, ao lado tem uma sala cirúrgica onde a gente faz as esteroscopias hoje, a gente faz os procedimentos de coleta de espermatozoide, tesa, microtesa, essas coisas todas. Então, a gente tem uma infraestrutura toda no andar de cima e no andar de baixo as ecografias de controle, os consultórios, né, a avaliação psicológica, toda a parte do dia a dia, né, da clínica, e na parte de cima os procedimentos específicos. Então, num local único, você tem acesso a todos os procedimentos de reprodução humana. Então, essa foi a ideia, naquele momento, da gente viabilizar esse processo. Então você consegue se resolver, né? Vai lá. Você sabe que desde que eu recentemente eu fiquei um ano na minha pós-graduação, eu acabei fazendo no Instituto Valenciano de Fertilidade. Foi onde eu acabei me mergulhando um pouco mais em todo esse mundo que é a reprodução humana. E uma das coisas que me chamou bastante atenção foi de como o Dr. Álvaro, como meu pai já tinha feito uma visão tão à frente do seu tempo. Eu fui com um aspecto comparativo também. E o Yves, dentro das suas filosofias de vida e de empresa, ele sempre quis adotar e botar tudo em um lugar só. Então, desde antigamente, a gente tinha até oncologista dentro da clínica, uma clínica multidisciplinar. E a clínica Felicitar sempre teve esse aspecto, né? A gente sempre trabalhou com ginecologia, com obstetrícia, com serviço de videocirurgia, tá? Laparoscopia, esteroscopias. A gente trabalha com urologistas, a gente tem hoje em dia uma equipe de nutrição, a gente tem uma equipe de programação metabólica. Hoje a gente está tentando abraçar todos esses universos e tentando agregar um pouco mais. Que a gente sabe, né, que desde o primeiro relato de fertilização in vitro, muitas coisas foram acontecendo, a tecnologia ela realmente está somando, agregando muito, e toda a porcentagem que a gente consegue aumentar um pouquinho mais é o que a gente tem feito aqui. Então a gente acredita realmente na equipe multidisciplinar, a gente acredita nessa individualização, e isso é muito legal, ter chego lá e visto que a gente realmente estava no caminho certo, que a gente já faz um serviço, já oferece isso para o nosso paciente, porque a gente sabe que trabalha numa área muito delicada, ainda os números não são números estrondosos, mas são estrondosamente mais altos do que era no passado, mas humanizar, abraçar, ter esse paciente em parceria com a clínica e a gente fazer um trabalho junto e humanizando mais esse paciente, eu acho que sempre esteve na filosofia da Felicitar. E pergunto até ao meu pai, porque Felicitar realmente a gente não é um nome assim, é um nome italiano que remite à felicidade, e eu acho que ele raciocinou isso há quase 30 anos atrás, na verdade. O nome é muito bom, Felicitar. É isso que a gente busca, né? Trabalhar. Você vivenciou já na pele, e a experiência da felicidade é uma experiência complexa, porque você tem que ser feliz enquanto você está caminhando, porque a felicidade não pode ser só um objetivo. E a caminhada ela é pedregosa, doída, laboriosa. Então, né? Então, como é que a gente pode transitar por esse caminho de uma maneira um pouco melhor, né? Ou um pouco mais adequada? Eu acho que essa vivência, né? A gente fala tanto da jornada da paciente, mas a visão de você trabalhar com o ser como um todo, entendendo que ele é corpo, que é mente, que é coração. Também tem uma parte espiritual importante, né? Você é um ser humano que você demanda de ser cuidado em várias áreas, né?
Então, acho que esse cuidado com o ser, né, é importante ter sim, porque nós juntos vamos buscar esse caminho da gestação, mas a gente tem que estar trabalhando realmente em sincronia, né? Não, isso aí é uma coisa muito fundamental, assim, porque eu me lembro que na minha jornada, rapidamente falando, eu tive que olhar para dentro de mim, para me reinventar e para me observar, para me autoconhecer. Isso traz um amadurecimento, né, na jornada toda. Depois, principalmente quando eu tenho o bebê, a gente olha para trás e vê, nossa, como eu cresci, como eu realmente evoluí, como eu mudei. Tá? Isso aí é uma coisa que vai acontecendo, né? Como você falou, são todas coisas juntas e misturadas, né? É uma experiência, é uma super experiência. Só quem sabe é porque está passando por essa experiência, né? Coisa muito, é uma montanha-russa de sentimentos. Mas que bom, eu fico muito feliz, sabe, doutor Álvaro, de saber que vocês, no caso, estou falando no modo geral, né? Mas quer felicitar, tem esse cuidado com a gente. Porque hoje, como a gente fala sempre, o paciente está um pouco mais exigente, está bem mais criterioso, né? E eu acho que esse novo perfil do paciente é bom, porque eu, na minha época de tentante, eu me caí de paraquedas. Eu acho que a informação hoje em dia, a democracia, a gente está trazendo muita informação e muito, não só acolhimento, esclarecimentos para as jornadas, né? Para que haja aceitações, elaborações de luto. Então, é tudo junto. Eu acho que nós estamos realmente numa nova fase da reprodução assistida, uma nova era, né? É uma nova fase onde muito do que a gente tem vivido hoje e a gente tem que individualizar mais uma vez aonde a gente está atuando, né? Eu fazendo uma comparação com até a própria Espanha e o Brasil, o perfil de paciente, como a gente consegue relacionar, como a gente consegue promover o melhor atendimento, né, cara? E você sabe que eu acho que toda informação ela deve ser utilizada, mas o problema é quando a gente faz as comparações, né? A gente fala tanto em individualização, a gente fala tanto em focar em cada casal, que não existe um tratamento, existe alguns caminhos que a gente deve ser trilhados, mas, por exemplo, o que aconteceu para Daniela não vai acontecer com a Rosemary e assim por diante. E às vezes eu acho que sim, eu sinto essa carência da paciente em investigar o da outra, quando às vezes esquece de focar no dela. Isso a gente sofre. Então, na verdade, de quem tem que ser esse acolhimento? Claro, do médico, da instituição, a pessoa confiar no profissional que está lidando, né? Senão a gente fica vendo informações e não sabe se e ouve falar de um teste X e na verdade não tem uma indicação formal. Eu gosto muito. Hoje em dia as redes sociais têm ajudado na disseminação. A informação ela é benéfica. Eu acho que o conhecimento constrói, mas realmente tem que cuidar um pouquinho com essa variação de ansiedade, porque todo mundo quer uma resposta ou quer o fim de todo tratamento, que é um filho, mas lidar com essa ansiedade faz parte do tratamento e é como você consegue percorrer de uma maneira um pouco menos traumática, né? Já começamos até com um conselho, evitar as comparações e confiar no profissional que realmente está guiando por tudo isso, né? É tudo, né? Eu sempre defendo muito essa relação. Aqui a Débora, a Eliane, protocolo individualizado é tudo, traz acolhimento e confiabilidade. É o que a gente deseja, nós tentantes, né? Eu sou a voz da tentante aí hoje, então é o que a gente deseja. Queremos saber detalhes. A gente já escutou um pouco sobre o DNA da clínica, né? Ficou bem claro. Eu sou muito procurada para falar sobre o programa de doação de gametas, né? Então, vamos começar por aqui, porque é uma coisa que me anima, que eu gosto muito. Como é que é na Felicitar o programa de doação de gametas? Como é que funciona? Então, voltar um pouquinho, a gente sempre trabalhava com a doação compartilhada de óvulo, né? O banco de sêmen a gente só tem para uso próprio. Então, o que é uso próprio? O marido vai fazer um procedimento e congela o sêmen antes de um determinado procedimento. Então, você coleta o sêmen prévio ao processo. A gente não congela sêmen para terceiros, por exemplo, né?
E nesse processo de congelamento, nós também fazemos a doação compartilhada. Só que a gente fazia a doação... Por que fazia? Com a pandemia, o que aconteceu é que houve a gente parou de fazer a estimulação, principalmente a superestimulação da paciente doadora, que ela tem que produzir 15, 20 óvulos, 30 óvulos para viabilizar o processo de doação. Então, a gente ali, quando chegou em março de 2020, ali no meio naquela parte complicada, a gente realmente deu uma diminuída bem significativa com o processo de receptora, né, de doadora, para você viabilizar o óvulo. Então, agora que as coisas estão arrefecendo, a gente fez a parceria com o banco externo, fora do Brasil, do IVE, inclusive, só que do IVE da Argentina, para viabilizar esse processo agora, né, de viabilizar óvulo. E a gente está reativando o processo de voltar a ter as doadoras, a fazer as consultas. O Natan trabalhou num centro muito forte de doação, você conhece bem o centro, junto com, né, lá na UIV de Valência, é um centro maravilhoso, e a gente tem ali um know-how bastante grande daquilo que o Natan aprendeu num centro em que a doação é um dos motes bem importantes, não só do centro, como da própria Espanha. Natan, acho que poderia contar um pouquinho mais do que aprendeu ali, para nós estarmos compartilhando no Brasil, né? Exatamente. Eu acho que um dos principais motivos e missões realmente foi aprender como o Natan iria agregar a clínica, né? Aprender a trabalhar com a ovodoação foi um privilégio que eu tive. Agradeço todos os dias por ter conhecido o Dr. Fábio. Hoje, além disso, é um grande amigo. E a gente pôde trabalhar lado a lado e eu consegui vislumbrar um cenário que antigamente a gente não via, né? A Espanha, sim, tem suas qualidades em quando a gente avalia realmente desde a legislação do país até a questão cultural, tá? Mas trazendo um pouco para nós como a gente poderia selecionar essas doadoras. Então, a gente realmente reformulou todo o processo de seleção de doadoras dentro da Felicitar. Hoje a gente está conseguindo, com algumas brechas da lei também, desde a da doação em parentesco, que antigamente era proibido no Brasil, agora a gente já está liberando também. Então, a gente está facilitando, mas utilizando os termos legais que hoje em dia são cabíveis dentro do Brasil. Então, seguindo a normativa do CRM, seguindo muito bem a legislação, a gente está conseguindo fazer algumas alterações no perfil de seleção e quem são essas pacientes e reativamos o nosso banco de doadoras. Está indo bem, a gente está bem feliz com os resultados, a gente está tendo alguns positivos que nos motivam cada dia mais, mas a gente realmente está indo passo a passo para colocar desde a teoria até a prática e conseguir dessa maneira assim esse tão sonhado desejo, né? Mas a ovodoação está crescendo sim, não só na Felicitar, mas no Brasil inteiro, tecnologias, formas, mas eu acho que ter trabalhado tanto tempo e ter vivenciado, teve períodos que eu fiquei apenas só com doadoras, né? Minha função era fazer anamnese, fazer consulta, fazer tratamentos com as doadoras, e isso acho que agregou muito para mim, e pessoalmente para mim, e claro, para o serviço como um todo. Então a gente está bem focado e é uma área que a gente está atuando com bastante força aí. Bom, eu sou suspeita, né? Eu sou mamãe receptora, sou apaixonada aí pelo Dr. Fábio também. Te acompanhei toda a viagem, trocamos algumas ideias algumas vezes. Acho que só tem a agregar, né? A tua experiência, não tem preço essa experiência. E muito maravilhoso. Eu sou uma apaixonada pela ovorecepção e não tem como não ser, né? Meu filho vai fazer 4 anos, sou graças à ovoreceptora. Eu sou mamãe receptora graças à minha doadora, né? Que eu agradeço todos os dias. Não sei o nome dela, mas ela está nas minhas orações, né? De forma muito intensa. E agora eu acho que a Viviane Araújo também levantou uma bandeira aí, uma famosa, né? Falando que disse sim à ovodoação. Eu acho que foi um divisor de águas também, né? Para a reprodução assistida aqui no Brasil. Eu achei bem bacana, fiquei bem feliz, assim, quando ela, em rede nacional, falou sim.
Eu sou mamãe receptora também, porque ela deu voz também, né? Eu não, É. ela é uma personalidade importante. É muito difícil. Bom, eu acho que é a questão da recepção. Primeira, como que a gente habitualmente faz? Normalmente você pareava o casal doador com receptor, né? E a gente sempre fez, já fazia anteriormente, e é feito assim em Valência, se estimula a coleta os ovos e congela os ovos da doadora para viabilizar o processo no futuro, ou fertiliza com o sêmen do seu companheiro e congela o embrião e deixa isso congelar. A gente não faz a transferência das doadoras no ciclo a fresco. A gente já faz isso a congelado há muitos anos. E é a estratégia que é feita pelo IVE. Você sempre, a doadora, porque lá no IVE, você faz uma doação diferente do Brasil. No Brasil, a gente tinha que fazer o pareamento, o acompanhamento. Então, a gente faz, às vezes, pareada, um com a outra. Então, às vezes, a gente tem incentivado a congelar primeiro o óvulo da doadora, para depois fazer o ciclo de descongelamento e transferência. Então, o que segue é mais ou menos o fluxograma, porque para viabilizar isso, né, você precisa ter um banco de óvulo e um serviço, um laboratório que trabalhe bem com vitrificação, com congelamento de óvulo, congelamento de embrião, para viabilizar fazer desta maneira, né? Então, isso é uma coisa importante, tentar viabilizar o procedimento, mas já utilizando realmente uma tecnologia diferenciada do ponto de vista de formato, sabe? Então, isso é uma coisa importante e eu habitualmente faz dessa maneira. Muito legal, muito bom. E viu qual a importância, pessoal, assim, ó, de saber como é que funciona por dentro da sua clínica. Porque aí vai clareando as coisas, né? Ah, eu quero... Tem gente que me diz assim, pessoal, eu escuto de muitas tentantes, eu não quero que seja congelado, eu acho que perde um pouco quando descongela. Não, as chances são as mesmas, está comprovado isso, né? Não é a troco de nada que a gente fala, os melhores profissionais do mundo, né? Inclusive brasileiros, falam, não é que não tem diferença hoje em dia, né? Mudou isso. E elas insistem, às vezes, as meninas me perguntando, não, mas eu quero a fresco, Karina. Né? Então, Não, olha a importância dessa live, de vocês estarem falando, né? Como é que funciona para quem tem esse mito, esse preconceito, na verdade, que não existe mais isso. Desde que a gente conseguiu realmente colocar em prática a técnica de vitrificação, os resultados têm sido fantásticos. E quando a gente compara com outras clínicas, todos estão crescendo de uma maneira homogênea e isso é muito, muito legal, né? Eu queria fazer um comentário que você falou ali no final de eu não sei quem é minha doadora, mas eu oro por ela. Que legal, sabe por quê? Isso é outro conceito que eu gostaria de deixar um pouco claro quando a gente fala de doação. Realmente a gente tem o anonimato, ele é preservado, né? Dos dois lados, porque a gente entende de quem está doando de uma forma íntegra e quem está recebendo também. Então essa questão da legislação é algo que nos beneficia, e beneficia quando a gente compara com outros países, por exemplo, a própria França. É por isso que hoje em dia a Espanha faz mais doação que a França. Na França existe uma cláusula que pode ser quebrada, enfim, aí é um rolo que eu não vou saber entrar, porque eu não sou da França, mas a gente recebe muitos casais da França por esse motivo. Então no Brasil a gente tem isso também, tá? Salvo, claro, nessas questões de doação de parentesco, porque aí, enfim, você vai conhecer e tem que comprovar esse parentesco. Então eu queria só fazer essa pincelada para alastrar um pouco mais dessa informação legal. E sim, hoje, com as programações, a gente consegue muito mais além, cara. Tá? Antigamente a gente fazia seleção, a gente tem que respeitar grupo sanguíneo, a gente tem que respeitar a etnia, cor de pele, cor de olho. A gente geralmente, como é a mãe que está sendo, já que a gente está falando de ovo doação e não de esperma, a gente prioriza características maternas, né? Para a gente melhorar um pouco essa questão da genética e se parecer, porque é uma preocupação, é algo a mais que a gente pode oferecer. Tá? Mas tem outros detalhes, por exemplo, o teste de compatibilidade genética, algumas outras avaliações que você pode fazer que hoje está entrando cada vez mais à tona, né? É para todo mundo? Não, gente. Por isso que eu digo individualização. Mas pergunte. Às vezes você consegue ser feito e você só consegue fazer esse pareamento fazendo uma anamnese bem feita, fazendo um tratamento bem feito, estocando esse óvulo, sabendo onde é que ele está, para depois fazer um matching adequado.
e isso tudo vai melhorando cada vez mais nossos ratings e, enfim, possibilitando uma gestação aí mais saudável também. Então, além da técnica ter sido validada, hoje a gente consegue ampliar um pouco mais as indicações para cada tipo E você falou de uma coisa muito importante, que é uma das preocupações muito de uma família tentante, são os testes genéticos. Uhum. É uma coisa que deixa a gente muito assim, e muito que você falou uma verdade, não é para todo mundo ter que individualizar, a gente sabe, mas uma coisa que eu vou te garantir, Nathan, é uma coisa louca, mas é verdade. Mesmo com doador jovem, eu escuto muitas tentantes, muitas me procuram, e a gente tem grupos de Telegram, de WhatsApp, enfim, a gente troca muito, né? Muita troca. E aí sempre perguntam ali nos nossos grupos, pessoal, minha doadora tem 28 anos, mas eu quero fazer a biópsia, ou eu quero fazer o CGT, sabe? Porque eu vou me sentir melhor. Então, assim, isso muito forte na nossa cabeça de tentante também, né? E aí eu explico exatamente isso. A gente precisa saber se tem indicação, se não tem, qual é o motivo para que a gente vá fazer, né? São casos muito isolados, assim, cá, mas inicialmente falando, né, a própria biópsia, da onde está vindo essa sua doadora? Se você confia na probabilidade, confia que a questão da euploidia é mais proeminente em mulheres mais jovens, você pode abdicar de uma tecnologia como esta. É um 100%? Não, mas vamos lá, cada indicação tem a sua. E até apenas o próprio TGC. Agora, a gente tem que optar por isso antes, né? Você pode se adequar ao teu paciente antes. E concordo com você, já que você está abrindo mão de algo inicialmente e você quer procurar, então a gente pode procurar o que se pareça melhor, o que tenha menos condições, ou se existe uma doença X para que não tenha o paramento com essa doença e assim então provoque uma patologia. Mas outra coisa, existe um pareamento grande e a gente está avançando cada vez mais, empresas grandes estão se dedicando, né, investindo e beleza, a gente está tendo resultado. Mas a gente tem um grande outro painel que não é coberto e aí fica aquele medo. Muitas pacientes, já tive paciente que chega e me pede, por favor, Natan, eu quero fazer uma fertilização porque eu não quero autismo. Eu falei, calma, primeiro, autismo não é uma doença genética, né, isolada. Então vai saindo alguns conceitos, né? E você fala, opa, mas vamos lá, e por quê? E daí você vai colhendo, e tem histórico? Não, não tem, a prima é um amigo de um... Então, aí fica aquele desespero, ou fica com aquela falsa impressão de que a gente está criando super-humanos, e a gente não cria. A gente está ajustando, a gente junta gametas, na verdade, a gente tenta fazer o melhor a gente tenta imitar a natureza para devolver algo um pouco melhor. Então, acho que são alguns conceitos que eu acho que vale a pena dar aquela pinceladinha, mas sim, é tema para muitas horas de conversa. Muitas lives, muitas lives. Mas é isso aí, eu acho que cada vez mais a gente deixa bem claro a individualização dos tratamentos. Eu queria tudo. Por isso que eu era tentante, então eu queria tudo. Eu queria, na minha época, não tinha essa monte de informação ao nosso alcance. Eu queria tomar Gonapeptil, porque uma amiga tinha tomado e eu não tinha tomado. Eu queria isso, eu queria aquilo. Eu queria tomar até Clexane, depois eu acabei tomando. Mas eu disse para o Petraco, meu médico, doutor, eu quero tomar Clexane. Mas por que, Karina, se você não precisa? Eu digo, não, mas eu acho que é bom, doutor. E ele, calma, muita calma. Então, assim, é uma coisa louca para a cabeça de tentante. Por isso que eu represento elas, porque eu sei exatamente o que elas pensam, né? É uma coisa muito louca, muito surreal. Mas vamos tocar ficha aqui. Preservação da fertilidade. Cresceu de uma forma bárbara. Eu acho que aí sim estamos colocando uma ponta importante, que houve uma revolução há 10 anos desde que se aprendeu a fazer a vitrificação do ovário, do óvulo, né? Então, a mudança de paradigma em que uma paciente que vai ter tem um câncer de mama com 23, 25 anos e que não engravidou anteriormente, fazer o tratamento e congelar os óvulos antes de uma quimio-radioterapia. Isso seriam as indicações médicas, né? Agora, o que está acontecendo, muitas pacientes nas faixas de 32, 35 anos não
querendo engravidar naquele momento, estão buscando congelar seus ovos para usar os 39, sei lá, uma outra fase de vida. Interessante que, além de mulheres, eu tenho visto casais buscando essa opção. Não é só mulher, vamos dizer, solteira. A gente tem visto casais, não, eu estou numa fase de vida que não posso engravidar nesse momento, não podemos. Aí a gente acaba congelando, às vezes, embrião em vez de óvulo, para viabilizar uma gravidez daqui 3, 4 anos, porque cada um passou num concurso num lugar e nós não temos condição de engravidar nesse momento. Quer dizer, outras questões que não médicas impulsionaram essa questão da estimulação ovariana e o congelamento de óvulo para usar futuramente ou eventualmente até de embrião em casais que também pretendem. Então, isso mudou mesmo, né? Então, aí vem a questão que nós estamos falando do outro lado, né? Para você não eventualmente precisar de uma doadora no futuro, você fazer a estimulação, coletar os óvulos para viabilizar. O que eu posso falar com certeza é que você vai aumentar a tua chance daqui a 3, 4, 5 anos. Isso é um fato. Agora, você vai estar otimizando, né, a viabilização de uma gestação. Então, esse é um capítulo bem bacana e houve uma revolução a partir da mudança da tecnologia mesmo. E é o planejamento familiar que a gente também agora está falando. E tem que levar para os consultórios de ginecologia, a gente precisa fazer, enfim, fazer um planejamento, ver o nosso antimoleriano. Eu acho que isso aí é uma mudança muito boa que veio, né? Principalmente agora, depois dessa pandemia, 40% aí foi capa até da Veja, né? A preservação da fertilidade. E eu acho que cada vez mais, alguém, às vezes elas me perguntam, não sei o que, começa a falar comigo, até assim, numa mesa de bar. E eu pergunto, ontem mesmo falei, uma moça veio aqui na casa da minha mãe, bem nova, devia ter 30 anos, e ela, não tenho namorado, mas aí eu quero ter filhos mais tarde, porque eu ainda quero fazer um estágio, ou não sei o que, falou um monte de planos. Falei, amada, congela teus óvulos, a melhor coisa que tu vai fazer é ter o melhor investimento da vida. Aí ela, pois é, eu já ouvi falar. Eu digo, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Abri o site na hora, já mostrei tudo para ela. Ela saiu daqui já, vou congelar os ovos. Então é isso, é informação. É trazer para a nossa jornada, ou para quem não está na jornada ainda, que nem essa moça na casa da minha mãe ontem, informações para que a gente pegue as rédeas da nossa vida e faça um planejamento. Olha, eu quero ir para Madrid porque eu quero fazer um estágio lá, uma pós, eu não sei o que eu vou fazer, um doutorado. Congela teus óvulos, amor, porque aí você vai aumentar as tuas chances, né? Não digo que tenha garantia de 100%, não tem, mas a gente aumenta as nossas chances. Vai, conversa com o teu gineco antes de viajar, faz um planejamento, né? Tem alguns casos que vão marcando a gente, e tem um que eu vou compartilhar com vocês bem rapidinho. Mas assim, bom, eu sempre eu já vim para ginecologia muito culpa dessa pessoa que está conversando com a gente, meu maior exemplo aí da minha caminhada, foi meu pai. Mas olha que interessante, logo que eu saí da minha residência, comecei a trabalhar em ambulatórios e veio uma antiga amiga minha colocar a DIU comigo, né? E como propedêutica, eu até faço um apelo aqui para alguns colegas e pessoas que trabalham na área, em torno dos 30 anos eu tenho pedido. É uma rotina que eu já tinha antes e agora cada vez mais, tá? Em resumo, essa paciente ela era bem nova, ela tinha 28 anos e veio com uma reserva ovariana bem baixa, de 0,34. Resumo da ópera. Era para ser uma consulta de colocação de DIU. Foi uma choradeira, porque a gente entendeu. Até eu explicar para ela o que significava a baixa reserva ovariana, que não significa infertilidade, significa tempo de programação. Então, a programação é importante. E o desfecho, no final das contas, foi. Ela ia casar, está muito bem casada, graças a Deus. A gente conseguiu fazer 2 ciclos, ela tem ovos congelados aqui na clínica. Olha que maravilha. E logo depois ela acabou engravidando. Ela não queria engravidar porque ela queria casar como nos filmes da Disney, na prima dela. Ela queria entrar, queria aproveitar, queria ir para a lua de mel dela. Mas assim, Nathan, se eu tivesse colocado esse DIU sem ter feito isso, talvez ela não teria essa história. Né? Poderia estar falando de ovulação, mas é um outro capítulo que a gente também sabe que é individualizado. Tem pessoa que não vai, tem pessoa que vai, né? Então a gente tem que saber trabalhar com isso. Mas olha que beleza, poxa, e conseguiu. Talvez se a gente tivesse colocado esse DIU adoidado, sem ou ter avaliado, ela ia voltar comigo daqui a 5 anos e a gente não iria ter de onde mais recrutar esses óvulos. Então,
converse com o teu profissional e se você tá se vocês que estão ouvindo a gente estão ali perto dos 30 ou passou um pouquinho e nunca fez esse exame, faça e leva para o Tá? ginecologista conversar com vocês, tá bom? Eu acho isso, tem que conversar, tem que, sabe, avaliar as possibilidades. A infertilidade, ela bate na nossa porta, a gente não pega a senha para ser infértil, a gente não imagina que um dia a gente vai ser, a gente precisa vencer o primeiro grande luto do diagnóstico para depois respirar e conseguir se familiarizar com o resto, porque é um baque, né? A gente é criada quando a gente cresce para acabar, tomar pílula, parar de tomar o anticoncepcional e ficar Uhum. grávida. E quando a gente vê isso, É. não acontece, né? Então a gente Não, precisa não. ter uma história. E incrível que daí, e esse, ela já estava ela já estava mais encaminhada nessa questão relacional, né? Mas isso, ela me fala até hoje, Natas, me trouxe uma calma tão grande. Eu casei de uma forma diferente, a gente mudou nosso planejamento, a gente investiu na família e hoje, bom, vamos ver como é que ela vai estar um pouquinho no futuro, mas se ela precisar, vai ter, quem sabe, se tudo correr bem, uma possibilidade aumentada de ter um irmãozinho, uma irmãzinha, né? Então, Hum. acho que é isso que a medicina tem nos trazido e é por isso que a gente trabalha, porque a gente vê a diferença na vida das pessoas. É verdade. E olha, faz diferença mesmo. É, A gente falou aqui de tratamentos complementares que vocês têm, né? A psicóloga, vocês têm toda uma equipe multidisciplinar, até porque já falamos aqui da estrutura que você entra e resolve toda a sua vida ali, né? Então a gente já falou sobre isso. Falamos no começo da live que o laboratório é próprio da Felicitar. É uma das coisas que hoje em dia esse paciente 5.0 está um pouco ligado assim nessas questões, né? O que são fatores relevantes para a gente na hora da decisão da escolha da clínica ideal? Hoje a gente está um pouquinho ligado nessa coisa do laboratório, mais do que antigamente, no olho do embriologista, sabe? Se existe essa possibilidade de falar, entender melhor, não só receber aquela ligação, né? De manhã cedo, dizendo quantos foram até o estágio final, quantos antes de desenvolver e chegar a blastocistos, mas a gente às vezes quer entender e conversar um pouco com os próprios embriologistas. Essa alternativa nós temos com vocês? essa conversa com o embriologista ela é muito importante. Até você vai compreendendo a importância disso a partir do momento que você vai fazendo os processos, em que você vai saber quantos ovos fertilizam, quantos embriões desenvolvem, qual a qualidade dos embriões que estão sendo feitos, como é que vai ser congelado. Então, essa conversa ela é sempre incentivada, né? Então, a conversa com o embriologista ela acontece geralmente ali quando você vai fazer o procedimento. Mas, às vezes, quando há uma demanda e existem dúvidas, uma outra conversa muito importante é antes de começar o processo. Se a gente conseguir fazer a conversa antes do processo iniciar, até para esclarecer algumas dúvidas que ficam, às vezes, na cabeça, né? Ah, mas quem vai estar cuidando, né, do óvulo, do embrião, né, que vai estar ninando aquele embrião por alguns dias, literalmente, vai ser o embriologista, né? Ou o embriologista que vai estar tomando conta. E Eu essa acho que tem uma... conversa que você falou aí é muito importante para a gente, sabe por quê? Porque a gente define a nossa trajetória, a nossa jornada da paciente, né? A gente sabe o que vai acontecer, os passos, a gente já fica mais calma, né? Porque o problema é que a gente já está ansiosa por natureza, né? Ainda tem agora esse compasso de espera que houve a pandemia. Então, se nós soubermos os passos e com essa transparência a gente conseguir administrar esse sentimento todo de ansiedade, essa caminhada ela vai se tornar consequentemente mais leve. Para nós, a questão da transparência sempre foi o maior incentivo. Aqui, a gente não gosta de iludir, a gente tem uma visão realista. Claro que a gente também é otimista, mas dentro de cada realidade pessoal. E uma das coisas que foi ideia também do Álvaro e do pessoal da Felicitar na época, a gente gosta tanto de ser mais transparentes que geralmente, tá? Geralmente quando existem algumas condições, mas geralmente a gente sempre gosta de mostrar o embrião um pouco antes da transferência. É algo, é o Big Brother ao vivo mesmo, a gente olha, ele vê o que está acontecendo, a gente consegue explicar. E quem faz essa introdução, geralmente são as nossas embriologistas, elas estão ali do nosso lado, a gente sempre confere, são formas que a gente adequou
de ter algo mais palpável e que as pacientes também confiem. Então a gente confia nome, sobrenome, a gente faz uma avaliação, a gente tem número do prontuário, a gente imprime foto do embrião antes e geralmente acontece essa demonstração que a gente realmente acha que é um diferencial e está bem estruturado para que isso aconteça. Então fica mais um pouquinho mais para o seu DNA da clínica aí, o que a gente acha que faz sentido naquele momento tão especial. Vocês têm um embrioscope, você falou da foto do embrião, vocês têm um embrioscope? A gente tem uma incubadora trigás. O que a gente faz, então, além da incubação, no dia da transferência, o embrião é colocado, sim, no microscópio invertido e a imagem do embrião vai para a tela da paciente, né? Então, a paciente tem uma tela e ela vai ver esse embrião. Ele está no meio de cultivo. Então, é um pouco diferente do embrião que se fotografa. Às vezes, a qualidade da foto, às vezes, não expressa aquilo que você vê. Você vê ele rodandinho, vê o citoplasma. Eu acho bonito, né? Então, a gente acha bonito. Então, mas no sentido de que efetivamente estamos juntos naquele processo como um todo e a gente, às vezes, a qualidade do embrião, a gente compartilha, qualidade A, B, às vezes não tem um embrião B, tem um embrião C, mas às vezes tem viabilidade de gestação com isso. Uma outra conversa muito difícil que eu vou falar agora, que a gente fala, às vezes não tem embrião para transferência. Eu tenho que falar para essa paciente que não tem embrião para transferência. A gente cancela ciclo, sim. Cancela porque não tem embrião viável para transferência. Essa é uma conversa muito difícil de ter. Muito difícil de ter. Mas se não tiver embrião viável para transferir, nós não fazemos a transferência. Nós não colocamos algo que não seja viável dentro do útero. Não faz parte do nosso DNA. Então, essa conversa, às vezes, é muito difícil. Então, não é só ter toda essa infraestrutura, mas também ter essa transparência de que realmente, não, a gente está transferindo um embrião que tem viabilidade e tem bom prognóstico, perfeito, né? Mas eu acho que essa conversa é muito importante. E isso geralmente, então, cria realmente essa confiança de que estamos todos juntos no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Tecnicamente falando. Quando a gente fala de avaliação de embriões, sempre vai existir uma nota, né? Que vai A, B, C ou D. E só complementando isso, a gente não transfere embrião inviável. Tá? Que foi comprovado que as nossas embriologistas falam que é inviável, que não tem viabilidade. Aí sim, é a conversa mais difícil que a gente tem. Acho que são duas conversas bem difíceis, né? Essa inviabilidade ou às vezes também uma gestação que não vai para frente. Mas sempre foi o perfil da clínica, né? Então, se a gente acredita que vai, a gente acredita que vai. Agora, se a gente chega para vocês e fala, oh, infelizmente aconteceu isso, é por causa disso que a gente não vai para frente, que aí vão pensar em outra modalidade, outro plano, ou que faz de novo, né? Mas isso eu acho que é muito importante. Graças a Deus você tem essa conversa assim muito transparente, porque o que adianta a gente colocar um embrião sem nenhuma condição? A gente vai gastar energia e dinheiro. É uma conversa muito difícil, cara. Né? Mas eu acho que nessa transparência que você trabalha no decorrer de 20, 30 anos, né? A gente busca nessa transparência, né? Em que a gente está compartilhando os dados que nós temos. Por mais que nós saibamos que o nosso laboratório ele é credenciado pela Anvisa, nós somos credenciados pela Rede LAR, a Rede Latino-Americana de Reprodução Assistidas, temos um sistema de autoavaliação permanente, né? Mas, então, a taxa de gravidez é a melhor fiel da balança, né? Qual o prognóstico você tem de gravidez em relação ao processo como um todo, mas eu acho que essa transparência ela é muito importante e ela é fundamental para que a gente consiga trabalhar, né? Não tem como trabalhar de uma maneira que não seja de uma maneira transparente. Eu acho que porque você fica, às vezes, ali no laboratório, as coisas, você não vê muito, né? Você acaba recebendo informações. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu vou dizer para vocês, uma das coisas mais difíceis, assim, e lá do começo da trajetória, é realmente a gente conseguir achar com empatia, com transparência que a gente está falando aqui e com acolhimento, essa clínica, né? E tem outros fatores também, tem fatores... eu quero falar uma coisa com vocês muito importante.
A gente sabe que hoje em dia muitas tentantes também entram em contato e querem saber sobre programas de baixa renda, famílias de baixa renda, ou algum tipo de braço social, enfim, da clínica. É uma das perguntas que eu faço sempre para poder entender até para passar adiante, né? Então, eu queria conversar com vocês. Vocês têm algum programa dedicado a essas pessoas que têm, de alguma maneira ou outra, alguma dificuldade, alguma barreira financeira? Sim, existe uma programação, a gente chama de programação, a gente não gosta de chamar de baixa renda, a gente gosta de programa servir, é o nosso, é a nossa forma de servir a população, né? Então a gente tem sim condições para viabilizar esse procedimento num valor diferenciado no sentido de baixa renda, né? Então nós temos sim, existe uma programação em relação a viabilizar procedimentos num outro valor, num outro patamar, para casais com dificuldade financeira. Tá? Então, existe sim um programa, também tem algumas, assim como para você vai selecionar uma paciente para ser doadora, né? Então os casais que vão ser beneficiados por esse tipo de programação também passam por uma bateria de avaliação, não só clínica, como também psicológica e social. Tá? Então, nós temos esses programas chamados Servir, né? Que é um programa que a gente tem, sim, há muitos anos para viabilizar os procedimentos para paciente de baixa renda. Maravilha, isso é muito legal, porque é impressionante, né? Eu estava falando esses dias com uma moça que ela disse, eu não tenho, eu falei com duas moças semana passada e me chamou muita atenção. Ela disse, eu não tenho, por isso Ninho Solidário é o braço social do Nascentantes, né? A gente está indo para a terceira edição, porque a gente contempla um casal com uma FIV gratuita por ano. E eu passei por essa dificuldade, enfim, então eu entendo bem também essa situação, que muitas vezes é um dos maiores obstáculos e não, a gente não consegue seguir adiante, porque assim como a moça falou semana passada para mim, Karina, eu não tenho para a primeira FIV. Aí a outra disse, tá, mas eu já fiz 4, né? Paguei, tudo bem, agora eu não tenho para quinta, para sexta, não sei até quando, a gente não sabe até quando a gente vai estar na jornada, né? E na caminhada. Então, isso é uma das coisas que me preocupa às vezes, essa barreira, né, financeira e tal. Graças a Deus eu estou aí na plataforma como parte de serviço, e a gente tem uma empresa que está dando um suporte para tirar um empréstimo com juros baixo, esse dinheiro vai direto para a clínica, claro, sendo avaliado, fazendo até uma simulação. Eu acho que tem possibilidades hoje que a gente precisa sempre mostrando, né? Então, quem quiser falar mais sobre isso, me chama no WhatsApp privado ou entra no site, que tem tudo no site, tudo que um dia eu sonhei e nunca tive num só lugar. Então, é tudo para vocês, tá bom? Entre no site, nascentantesprojetodevida.com.br. Lá tá, acha sua clínica, acha seu banco de ovos, acha seu banco de sêmen, tratamentos, direito médico, todas as lives, tudo que já aconteceu online. É tudo para vocês, pessoal. Tudo, tudo, tudo. Isso é muito legal que você tem feito, porque você está hoje facilitando algo que não foi facilitado, não porque ninguém gostava de você, não é isso, mas tudo está evoluindo, né? E graças a Deus foi algo que você não teve e hoje em dia você está disponibilizando para as pessoas, então é um trabalho bem legal, um trabalho sério, a gente é parceiro por causa disso, a gente gosta da forma que você fala, a gente gosta da forma que você se doa, a forma que você comparte, né, as frustrações. Ninguém falou que é mil maravilhas, você nunca disse para ninguém, né? E enfim, isso então é só complementar aí e dar parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. Obrigada. Agora a gente está entrando para a terceira edição do Ninho Solidário, como eu falei, a gente tem rede de amor com psicóloga todo mês, tem bastidores da FIV, gente, é tudo para vocês, é uma coisa assim, ó, eu só penso nisso o dia inteiro, como é que eu vou fazer para encurtar essa caminhada com vocês, sabe? Por isso o site foi idealizado com todo o amor do mundo, a Felicidade está lá conosco. Abram ali no caixa, olhem o corpo médico, sabe? A fotinho da pessoa, tudo, tudo, tudo para facilitar a jornada de vocês. Toda a região, todas as regiões do Brasil. E é que nem o Natan falou, não é porque não gostava de mim, eu preciso diferentes. Ao mesmo tempo que não faz muito tempo, tem um upgrade muito grande, né? Essa democratização da informação é uma coisa que graças a Deus está acontecendo. Falando nisso, encurtando distâncias, telemedicina.
Perfeito. Trabalhamos com telemedicina, com videoconferência sim, né? A pacientes de fora, mesmo pacientes de Curitiba. Às vezes a gente tem feito videoconferência sim, né? Então, o que precisa? Às vezes, a primeira consulta, ela realmente precisa ser muito bem organizada, precisa ter os exames já previamente, já enviados. Então, existem algumas questões burocráticas que precisam ser resolvidas antes para que a consulta possa fluir. Porque uma coisa complexa que existe quando se faz a telemedicina é quando a paciente manda para você, ou por WhatsApp, ou por e-mail, naquele momento o exame. E você tem que deslogar, entrar. Então, você, habitualmente, para a gente fazer essa videoconferência, manda os exames prévios, a gente coloca tudo no sistema para que a gente tenha o maior tempo e maior produtividade possível. Né? Então, a resposta é sim. A única coisa é que precisa organizar bem os exames para que a gente possa ter essa conversa com um fluxograma adequado. Isso aí é muito interessante, porque, por exemplo, teve uma menina, até depois eu vou passar para vocês se ela acabou fazendo, mas eu indiquei a Felicitar aí de vocês, e ela estava numa cidade aí perto, mas não é Curitiba, né? E aí ela viu o caso da Eliette, que era de Curitiba, que também era do Paraná, não sei o quê, que foi a menina, o casal que participou do primeiro Ninho Solidário. E me procurou e tal, ela disse, eu estou aqui no Paraná, não sei o quê, sou amiga da Eliette, né? Acho que é francesa. Depois eu vejo o nome dela. Aí ela disse para mim, como é que eu faço? Aí eu indiquei vocês. Aí ela disse, mas eu estou a tantos quilômetros. Eu digo, gente, telemedicina está aí, liga para a clínica, fala com a secretária, marca com o doutor Álvaro, o Natan estava na Espanha, marca com o doutor Álvaro uma videocall, tira tuas dúvidas, vai atrás. A gente hoje não precisa pegar o carro para ir até o lugar. E até alguns tratamentos, cara, quando a gente, utilizando as tecnologias a nosso favor, hoje, recentemente agora, a gente teve paciente de Cascavel, tivemos paciente do Mato Grosso, de Santa Catarina, desde Florianópolis, Balneário Camboriú, o próprio São Paulo tem vindo. E como é que tem funcionado tanto? A gente faz esse atendimento, a gente explica como é que funciona o tratamento, se posiciona, ou se há alguma falta, a gente faz uma reconsulta, se programa, a gente geralmente consegue fazer essa programação. Geralmente, como tem muito tempo trabalhando, já tem alguns contatos onde a gente prefere fazer as ecografias de controle, então, às vezes não precisa vir para Curitiba de vez. Por exemplo, tem pacientes um pouco mais do interior, né, fazem controles ecográficos em Ponta Grossa, às vezes economiza aí 2, 3 horas de viagem. Então, dependendo da onde essa paciente esteja, a gente acompanha a distância e se programa aí sim em ficar alguns dias que não tem como mudar e faz em Curitiba. Então, hoje em dia a gente está conseguindo facilitar bastante e tendo bons resultados, graças a Deus e graças à tecnologia também, que já está chegando em algumas outras cidades, a bons ecografistas. Claro que a gente sempre trabalha com recomendações. E quando não, a gente vai atrás, a gente liga, a gente fala com os médicos, pede como eu gostaria de trabalhar. E, enfim, tudo bem explicado. E a gente estão sendo felizes com esses acompanhamentos à distância para evitar esse grande deslocamento. Porque a gente sabe que, bom, tudo é muito importante, tudo que a gente conversou é muito importante, mas realmente estar trabalhando com o laboratório de ponta que a gente está trabalhando, tendo os índices que a gente está tendo, a gente fica com um orgulho assim, positivo, sabe? Sabe quando você chega em casa e você dorme tranquilo? Então é quando a gente tem dormido vendo nossos dados, e isso é uma coisa que só nos motiva a trabalhar cada vez mais. E a gente sabe que o pessoal do laboratório, todas as nossas embriologistas, todo o pessoal que controle de qualidade, é realmente um diferencial, e é por isso que a Felicitar está caminhando tão bonito, e é o que eu quero manter, esse legado, eu quero continuar, quero aprimorar e quero conseguir fazer a diferença na vida de tantas pessoas aí. É isso aí. Para isso, pessoal, existe, como a gente estava falando aqui, os parceiros, né? Que nem a Nata falou. Daqui a pouco não precisa, começa com a telemedicina, faz o que tem que ser feito na cidade, eles vão passar os exames para eles lá da Felicitar. Existem parcerias, né? Então a gente está aí para mostrar essas possibilidades, porque às vezes as pessoas entram de paraquedas e não sabem as possibilidades.
né? Então, tá aí, mais uma possibilidade para vocês. Entrem em contato com a clínica, falem sobre a telemedicina, curtem distâncias, pessoal. Uhum. A tecnologia está aí para nos ajudar. Eu fui com 44 mães por alvorrecepção, sei lá, um tempo atrás eu não ia ter conseguido gerar meu filho através dessa forma de gerar amor que eu falo sempre. Então, a medicina evoluiu, a telemedicina veio para ficar, né, com essa pandemia. Uma Uhum. das coisas boas da pandemia foi a telemedicina. E a gente tem que fazer isso, trazer essa informação para vocês se cercarem de tudo e saberem tomar as melhores decisões, as mais assertivas para cada jornada, para cada receitinha de cada bolo, que um bolo é diferente do outro, nunca é um igual, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Ó, a minha Nutri entrou aqui, ó. Jossica tá perto. Beijo para ti. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu quero saber aquela hora do aperto, aquela hora que a gente está assim, estressada, que a gente não sabe usar uma medicação, ou senão a gente sangrou, ou senão a gente está insegura, precisa falar com alguém da clínica, algum plantão, algum telefone para dizer pelo menos oi, tudo bom, estou aqui contigo. Como é que a gente faz? Bom, nós trabalhamos, então, nós temos sim, né? Então, além do telefone, a questão do WhatsApp, nós temos, às vezes, nós temos que ter uma estrutura 24 horas, então, a gente tem maternidade parceira, porque você precisa, às vezes, atender numa madrugada ou uma avaliação à noite, então, você precisa de uma infraestrutura que atenda 24 horas por dia, 7 dias a semana. Então, é importante, a paciente normalmente entra em contato, faz a avaliação por um profissional que está naquela maternidade. Durante o dia, geralmente você tem uma emergência, um sangramento, você vai falar com as meninas, manda mensagem, a gente acaba fazendo a avaliação. Mas essa importância, você dá a segurança também de uma emergência, às vezes que você precise dar uma atenção, um sangramento importante ou uma emergência que você precise de alguma coisa a mais, você tem que ter, sim, hospital ou maternidade que dê esse background de 7 dias por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Para que a paciente possa chegar a ser avaliada para fazer a avaliação precisa. A gente tem duas formas básicas. Primeiro, a gente tem uma atenção médica, tá? Então a gente fica as nossas enfermeiras, a gente quando não consegue contato direto com o médico, então tem realmente esse feedback, tá? E essa foi uma grande semente que o pai plantou no passado. Ele veio através da videolaparoscopia, foi referência em cirurgia endoscópica no Paraná. Atualmente, temos a nossa equipe composta pelo Dr. Cláudio, doutora Gláucia. Então, claro, não é uma equipe cirúrgica a seu dispor 24 horas por dia, tá? Vamos lá. Mas sim facilita em muitas vezes, por exemplo, gestação ectópica ou algumas urgências, a gente consegue manusear. Claro que tem diversos fatores nesse meio, desde como a gente vai fazer isso, plano, vai ser nesse hospital ou outro, mas a Felicitar sempre se propôs a ajudar e encurtar os caminhos para ter um atendimento mais ágil e de qualidade. Isso é bem importante. Eu já tive que 2 vezes passar por um susto, que eu estava grávida de gêmeos, e aí perdi não. Na verdade, um não se desenvolveu. E o meu sangramento foi muito, muito aquele bem vermelho, assim, forte, né? E eu pensei que eu estava perdendo os dois, né? Então, imagina se eu não tivesse conseguido falar com um plantão. Eu acho que eu teria, sei lá, eu estava trabalhando na Serra, então foi bem difícil. E graças a Deus, aquela ligação, que foi aquele momento que atenderam, né? Me acalmou, pelo menos, para chegar até a minha cidade, né? Porque eu tinha 2 horas de estrada entre Uhum. e a capital. Então, eu sei o quanto é difícil, sabe? Por isso que eu sempre faço essa pergunta. Gente, a gente tem para quem ligar? Alguém vai nos atender? Não, a gente Uhum. tem, a gente se coloca à disposição, não só para urgências, mas é uma das coisas que a gente tem batido, porque graças a Deus a gente tem bastante gente, então a gente vai atrás, mas em saber como está, né, cara? Principalmente depois da transferência, a gente gosta de entrar em contato, nem que seja uma mensagem, às vezes ligação, mas a gente quer deixar o serviço perfeito, ainda a gente ajusta algumas coisas, às vezes liga, não responde, daí fica aquela confusão, mas a gente sempre tem a filosofia de saber como é que estamos, como é que está acontecendo tudo, para desde continuar o pré-natal, ou quem sabe poder humanizar e abraçar, entender e fazer revisão de caso quando for preciso também.
né? Afinal, a gente não existe um 100% ainda, mas vamos passo a passo, a gente sabe que é importante esse contato, sim. Outra coisa que eu me boto no lugar, porque eu também também sou bastante procurada para dizer assim, elas me perguntam assim, Cá, veja bem, eu tive 2 negativos nessa clínica, tá? Eu quero mudar de médico. Ou senão eu quero mudar de clínica. Não quero mais, porque eu tive 2 negativos, e eu sou a primeira pessoa a dizer assim, que é o que eu acredito, tá? Que é o que eu acredito, como eu falo. Pessoal, a reprodução assistida não tem garantia, então a gente tem que avaliar as coisas. Dá para se achar e botar a culpa em alguém, né? Ah, não deu positivo, então vamos botar a culpa em alguém. Alguém tem que ser culpado. Se foi feito tudo, mudança, aí mudamos de protocolo, a gente tem essa experiência de relação boa, de confiança, de transparência, não botem culpa em ninguém. Eu já tive 2 negativos com meus óvulos próprios e continuei na clínica. Porque eu realmente tive a melhor experiência do paciente, mesmo não tendo positivo lá. Fui ter na Espanha depois, óvulo doado. Mas eu tive uma experiência muito boa, que eu tinha certeza que eles fizeram tudo para mim. Só que eu não pude, eu tinha 41 e 42 anos quando eu estava fazendo com meus próprios óvulos. Eles não estavam mais cromossomicamente aptos, né? É, é por isso que a humanização é isso, né? Para lidar com a paciente, entender o que está acontecendo. Mas acontece, né, cara? Acontece de tudo. Tem vezes que satura muito o ambiente, né? Assim como mudaram de clínica X, mudaram de clínica Y e vão para outra clínica, concordo que a relação sempre deve ser mantida e, quem sabe, até preciso de novos ares, né? Mas é o que a gente sempre luta aqui. Eu sei que é um assunto delicado, né? Dentro da própria clínica, às vezes não bate com o médico, muda de médico, mas continua na clínica, né? A gente sabe, é difícil. E isso vai ser muito individual. Vai ser, às vezes, tem aquela coisa que é difícil pra gente. Alguém tem que ser culpado, né? Então sobra muita carga emocional. Mas enfim, eu acho que bom que você teve isso, né? Você também estava sempre Não é acompanhando de profissionais bons e capazes. Então isso é mérito também das pessoas que estavam com você. mas E a eu, gente tenta, mas você sabe o que mas acontece. eu entendo que é uma dificuldade, é uma difícil decisão. E aqui temos psicólogas, a doutora Valéria, que está conosco aqui também, vai saber o que eu estou falando. Às vezes a gente precisa até de um tempo para respirar, para juntar os caquinhos, para se rever, para se reinventar, para fazer coisas que a gente não faz há muito tempo, escutar uma música, sabe? Fazer uma terapia. Eu acredito no tempo, eu precisei desse tempo também. Então, eu acho sempre que falo, eu falo para as estudantes, para as famílias, para os meninos, eu falo, gente, daqui a pouco sai um pouco do circuito, depois volta com força total, né? Eu acho que está tudo certo se isso acontecer, né? Não tem uma regrinha também. Como você falou, é tudo muito individual. Agora, não vamos assim achar que não deu certo, a clínica não é Não. boa. Não, Não é assim. senão fica cigana, mudando, e daí fica tudo perdida e acaba muita informação e não tem nenhuma base, né? Começa do zero. A gente tem que mudar quando precisa mesmo. Eu sou a primeira a dizer, teve a pior experiência do paciente, óbvio que tem que mudar. Mas acontece que a gente tem que avaliar as coisas. E a gente pode avaliar quando a gente está com a cabeça um pouquinho mais tranquila. Sair do olho do furacão, aquele inicial, sabe? O processo ele é progressivo. Eu acho que o que você vivenciou e a experiência entre médico e paciente, como é que as coisas devem ser dialogadas, volta a transparência, né? A transferência é a base do conhecimento e a base do relacionamento. Então, confiar que você também fez tudo que era possível ser feito, e como eu disse muitas vezes, né, você chegar, olha, não tivemos o resultado que nós planejamos, quais as opções que a gente tem, né? Então, esse brainstorm é necessário, trabalhar você como um todo, então buscar uma qualidade de vida, buscar, né, uma alimentação mais saudável, buscar conhecer a si mesmo, buscar entender o relacionamento, buscar a união conjugal, que às vezes entra em colapso também, né? Muito, né? muito Então, né? Namorar com prazer, não só por obrigação, faz parte do processo. difícil. Ai, difícil. Que difícil coito programado. A pior fase do meu tratamento foi o coito programado. Nunca sou traumatizada. Né? O Pedro
O Pedro é ator, né? Agora a gente está 100% com nós tentantes, mas o Pedro é ator, enfim. E, cara, caramba, tinha vezes que ele tinha turnê, que ele estava atuando, que ele estava em outra cidade, e tinha que namorar aquele dia, e ele não estava na cidade, eu dava tchau, ciclo desse mês. Eu ficava furiosa. Ai, aí tinha que estar achando tudo lindo, maravilhoso, e a gente estava acabada psicologicamente. Então não estava tudo lindo, maravilhoso. A gente tinha que fingir que estava. Gente, como foi traumatizante o coito programado para mim. Não é só para você. É muito difícil. É. Às vezes, que geralmente é a técnica de baixa complexidade ou técnica de entrada, mas se você não tiver um fator psicológico pelo menos médio, não é nem bom, mas assim, é difícil, né? Porque às vezes vai, não vai, às vezes viaja, ou às vezes realmente não vai. Não vai, não vai, né? Tem que ser, e nessa vez tem que conversar muito, principalmente o fator masculino, e tem que aceitar. E não é fácil, e tem que adotar o casal, conversar e para delinear bem certinho o tratamento, né? É verdade. A doutora Valéria Teixeira está aqui dizendo uma verdade. É preciso entender que ter filhos é uma escolha e que o tratamento também é uma escolha. E para isso, para a gente ter escolhas, pessoal, a gente tem que trazer, volto a falar, a informação para dentro da nossa jornada, para dentro das nossas vidas, né? Porque daí a gente vai escolher qual é o novo caminho. Se não dá esse, a gente vai para aquele ali. Se não vai dar esse, tem outra forma de gerar amor que talvez entre na minha vida, né? Eu fui a ovo-recepção. Eu queria gerar, mas daqui a pouco, se tivesse que ser uma outra forma de gerar amor, eu também tinha a adoção, né? Só que eu queria esgotar todas as minhas possibilidades. Enfim, e para isso a gente está aqui, para trazer essas informações para a vida de vocês, né? Facilitando essa jornada, encurtando os caminhos. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui na live agora e vão daqui a pouco ver, eu vou espalhar para os grupos e tal, vocês podem contar com a gente. Tanto o doutor Natan, quanto o doutor Álvaro, quanto eu, a gente está sempre à disposição. Vocês podem me mandar um WhatsApp, vocês não vão ficar sem respostas. Não vão, né? E a doutora está dizendo a verdade aqui, outras formas de dar significado à vida. Se não conseguir, não quiser fazer uma adoção, vamos dar outro significado à vida também, né? É por aí. Eu acho que é trazer essas informações para a jornada. A gente agradece muito o convite, agradece muito ter conversado com você. Acho que é uma forma mais leve, mas o assunto não deixa de ser menos denso por isso, né? Poder explicar, poder exemplificar um pouco mais, poder realmente estar mais à frente e próximo de cada um que está assistindo a gente. Então a gente agradece, a gente sabe que tem muito que ser trabalhado, falado, diferentes formas de dar amor, de receber, de criar, claro, e acho que isso deve ser conversado. E você tem que chegar para o teu médico e perguntar, tá, qual que é a diferença? Me explique, por que isso, por que aquilo, que existe algumas explicações, e acho que é o dever falar. Não, eu sempre digo, não, eu sou a favor à adoção. Sinceramente, sim, eu acho um ato super nobre, lindo. Agora, existem algumas diferenças? Existem. E vai ser tá. Agora explica. Agora, decidir plano A, eu costumo dizer plano A, plano B, plano C. Eu costumo oferecer os planos e a gente eu junto com meus pacientes, escolho. Eu sou um grande orientador. Eu utilizo a formação que eu tive, eu utilizo acho que é uma bênção, né? Ter conseguido percorrer o caminho para ser um facilitador para essa pessoa, ser um instrumento de bênção na vida daquelas pessoas. Então, eu acho que aprendi muito com meu pai e é isso que a gente quer passar aí para frente também. Que legal. Não, é uma aula que tu tem diariamente, né, Natan? Tá legal aqui. É uma aula diariamente. Eu espero ir para Curitiba. Cara, eu imprimi hoje isso aqui, ó. Deixa eu ver. Eu imprimi hoje para colocar no meu consultório. Olha, o certificado lá de fora. Lá é uma baita Acabei de experiência. imprimir. Doutor Fábio estava no Brasil, né? Fez uma maratona aí de 8 a 12 em cada cidade. A gente Já está de volta. ficou. Já está de volta. Agosto ele volta para cá.
Não consegui nem vê-lo aqui em Recife, porque ele passou 10 horas aqui, ele tinha que dormir entre essas 10 horas também, não consegui vê-lo. Eu digo, eu não acredito que ele está nessa cidade assim por algumas horas. Em agosto ele volta. Em agosto ele volta. Então. Mas é isso, pessoal. Eu queria que vocês dessem, então, mandassem um beijo aí para quem está nos escutando, quem vai nos escutar. Eu espero, em breve, eu espero eu, o Pedro e o Henrico dar uma passadinha aí na clínica, porque a gente vai estar perto novamente agora, no Sul. E conhecer pessoalmente aí e dar um grande beijo em vocês, né, com o Rico e com o Pedro. Vamos ver se a gente combina uma ida para ir, tá bom? Perfeito, perfeito. É um prazer estar com você, é um prazer estar com, né, com as pessoas que estão buscando aí seu auxílio reprodutivo. Estamos à disposição e pedir que Deus abençoe, né, a cada um na sua jornada, que Deus dê sabedoria, discernimento para ser instrumento de bênção na vida de um como o outro e daqueles que nos procuram. Então, acho que essa que é a abençoar, né, a todos que estão nos ouvindo com essa graça divina que eu entendo, né, que a vida é uma grande dádiva. Continuo vendo dessa maneira. Certeza. Um beijo para você, doutor. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, pela empatia, pelo calor humano, que é isso que a gente precisa, né, na reprodução assistida. Natan, um beijo para ti. Vai colocar esse teu negócio aí. Daqui tomar um cafezinho. Eu vou levar na moldura quando você estiver aqui em Curitiba, vem conhecer aqui. Eu tô de casa nova também, o consultório ficou pronto finalmente. Mas é isso, eu não vou. Eu acho que as minhas palavras são as palavras que o pai falou agora, foram muito bem colocadas. E eu vou me despedir dessa. Faço da dele as minhas palavras. Então, um beijo. E obrigado beijo, de novo. pessoal. Um beijo da família aí, um beijo no Vou Pedro. deixar gravado aqui. Valeu. Beijão. Beijo para todos.